Bem-vindos de volta a mais um episódio inédito do conteúdo Imobcast. E hoje, Clebson, nós vamos botar uma discussão importante aqui na mesa. O corretor de imóveis precisa de CNPJ? É difícil, uma discussão difícil. Mas se esse cara quer se profissionalizar, tem uma grande oportunidade aí. Até porque ele é uma empresa, né? Mas nós vamos entender todas as nuances, vamos falar nomes difíceis hoje, Clebson? Vamos entender todas as nuances desse negócio com dois convidados que entendem tudo do assunto. Até abrir aqui o currículo, porque o cargo dos caras é... Sabe aqueles cargos chiques que tem uns nomes diferentes de falar? Então, hoje nós vamos conversar aqui com o Rodrigo Marques, Head de Growth, acertei? Acertou. E Danley Santana, Head de Operações da Accounted Tech, que é uma empresa de contabilidade que parece que vem se especializando cada vez mais nesse universo imobiliário, nesse universo dos corretores, não é isso? Isso mesmo. Legal, o assunto vai ser interessante, mas a gente precisa agradecer a galera que faz isso tudo aqui acontecer antes, né, Cléber? Eu acho que não podemos deixar, nós estamos sendo sempre beneficiados com empresas ilustres nos apoiando e espero que cada vez mais você possa estar com a gente aí nos próximos episódios, que só vem crescendo. Exatamente, então, pegando o gancho aqui do Clebson, queria agradecer ao pessoal do IBREP que empresta o nome, o espaço e apoiou a gente sempre desde a primeira temporada. Queria agradecer ao pessoal da Black Marketing que edita esse material que chega para você no YouTube, no Spotify. Queria agradecer ao pessoal da House Decor, uma baita experiência para quem compra imóveis para investimento, Cleberson. Você já conhece o modelo, a gente tem que trazer eles aqui para falar sobre isso. O modelo para você decorar seu imóvel, decorar seu apartamento e ter até 20% mais de rentabilidade. Queria agradecer também ao pessoal da Te Garante, que tem um negócio disruptivo para corretores de imóveis. Esse aí também é diferente, hein? Esse é diferentaço. Ó, vale a dica para vocês aí, ó. Boa parceria. Queria agradecer também o pessoal da Compra Aluga Agora, que está apoiando a gente também desde o início da temporada. Queria agradecer o pessoal da minha querida Atmo Investimentos Imobiliários. Queria agradecer o pessoal da Tecmob, queria agradecer o pessoal da P11, do Grupo Santander, que também nos apoiou. E queria agradecer também o pessoal que está com a gente a partir de agora, que é o pessoal da Accounted Tech. Pessoal, obrigado pelo apoio de vocês. Mas, Cleberson, faz aquele convite para quem está ouvindo lá do outro lado. Você que está assistindo a gente aqui agora, se você quer fazer parte desse time de patrocinadores e está com a gente nas próximas edições, entre em contato com a gente aí nos seus comentários e nosso diretor vai falar com você de como você pode estar apoiando essa iniciativa aqui e chegar ao mercado através da nossa comunicação. É isso aí, editor. Roda a vinheta dos patrocinadores. Você não precisa de muito dinheiro para começar, não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre e alugue agora. E aí, corretor de imóveis, você está participando do portal mais revolucionário do mercado imobiliário, da maior rede de corretores que mais cresce no Brasil? Eu estou falando da Te Garante. Aqui, os seus benefícios são inúmeros e é tudo 100% gratuito. Você está esperando o quê? Clica no link agora, se cadastra os seus imóveis, você vai anunciar gratuitamente nos portais, vai ter toda a burocracia administrada por nós, vai vender muito e ganhar 70% de comissão de venda e locação. Clica no link e cadastre-se já.
Rodrigo, obrigado pela tua presença. Danley, obrigado pela tua presença. Vamos botar a discussão na mesa? Vamos lá. Vamos aí. Bom, primeiramente, como a gente sempre brinca aqui, né, vamos começar do começo. Por que a Account Tech olhou para este mercado? Por que ela olhou para o corretor? Por que ela escolheu trabalhar com corretor de imóveis? Bacana. A Account Tech, ela é do grupo da RSM. A RSM, ela cuidava ali de grandes empresas, construtoras, incorporadoras. E durante ali esse período da RSM, nós enxergamos que tinha um potencial gigante esse mercado, porque nós cuidávamos sempre de incorporadora, de construtora, mas nós vimos que tinha uma necessidade ali nos corretores, né, nos PJs que estavam logo abaixo. Então a gente identificou essa oportunidade, criamos ali a Account Tech, que é uma contabilidade digital, em 2020 mais ou menos, foi até uma semana antes da pandemia, né, foi bem desafiador no começo, e com isso nós conseguimos ali surfar nessa onda e com isso se tornar uma das principais empresas especializadas no ramo de corretores de imóveis. Você estava falando, né, até nos bastidores aqui, a gente comentou que possivelmente cresceu com a Covid. Coincidentemente, pelo que você está me contando agora, né, foi antecedente à Covid. Vocês estavam se preparando. Olha para você como que é uma coisa muito curiosa, né? Eu estava preparando para isso e de repente isso aconteceu, né? E o que a gente viu foi que as pessoas, elas não podiam sair de casa, mas as atividades elas tinham que continuar, né, caminhando. A gente está falando que a contabilidade já vem por um processo de transição, né, que a gente vê os BPOs, que são as pessoas que estão trabalhando de fora, não precisa estar dentro de uma empresa para estar fazendo, e vem muito com essa dinâmica, né? O que vocês oferecem, pelo que eu estou entendendo, é, na verdade, uma profissionalização dessa pessoa, desse profissional liberal no mercado, trazendo para ele também uma nova identidade, né? Porque não é só ele vir prestar o serviço, se preocupa muito com a imagem, com a comunicação, com a postura, com o serviço entregue, mas acaba que ele esquece também da retaguarda dele. Então, que vocês falassem um pouco, como vocês têm trabalhado nesse processo de, primeiro, convencer esse cara de que ele precisa, né? Porque até então ele fala assim, para que eu vou fazer isso? Né? Eu trabalhei aqui, aí o cara pega lá, que vocês conhecem melhor do que a gente aqui, o cara pega uma MEI na esposa, uma MEI no filho, uma MEI e vai faturando ali, emite uma notinha pro lado de cá. Essa MEI não tem a ver muitas vezes com a atividade que ele tá prestando no serviço. Aí quando ele começa a achar que tá bom, ele vai lá por uma orientação de um contador, às vezes até maluco, aí vocês me permitem que eu coloque entre aspas, ele vai lá e abre uma pequena empresa, começa uma microempresa, bota ela no Simples, depois a hora que ele vê, ele tá um monte de imposto para trás, declaração que não foi feita e não sabe como fazer. Como é que, primeiro, você consegue mostrar, que a gente consegue mostrar para esse profissional a importância disso para a vida dele e como é que ele precisa olhar isso para o futuro? Porque eu acho que o lance está no futuro, né? O que vai ser nos próximos anos. Bacana. Eu acho que eu posso comentar como é que foi o meu início na Account que vai responder essa pergunta. O Darley é nosso contador lá. Eu não sou contador, eu entrei na Account para montar o setor comercial da empresa. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá, quem vendia era o Wanderson e o Darley. O Wanderson é o CEO, que é outro contador. Então, tu imagina dois contadores vendendo, né? Você falou ali, vamos falar palavras complicadas aqui nesse episódio. Na verdade, isso aí vai até contra a nossa filosofia. A nossa ideia, a gente brinca lá, que é sem contabilês. Por quê? Legal. Quando eu cheguei lá, eu tive que traduzir o que esses dois caras falavam para a linguagem humana. Eu cheguei lá e eles falaram, porque tem a TFE, tem o Simples, tem o DAS e uma sopa de letrinha que só contador entende, né? Eu falei, cara, vocês não vão conseguir vender falando essa sopa de letrinha, vamos traduzir isso aqui. Pô, o que é TFE? Pô, TFE é a taxa de fiscalização de estabelecimento. Tá, beleza. E no final das contas é o que? É uma taxa para a prefeitura. Então fechou a taxa da prefeitura, pô. Você não precisa falar TFE, né? Aí beleza, por que os caras compram? Pô, porque para pagar menos impostos. Porque como pessoa física é até 27,5% de imposto e como pessoa jurídica a partir de 6%. Então faz total sentido, né? É por isso que as pessoas compram. Aí eu comecei a vender contabilidade, né? Para corretores de imóveis, inclusive, foi o primeiro público que eu abordei, né? Abordando uma lista de participantes de um evento do mercado imobiliário. E quando eu comecei a ligar para aquelas pessoas, eu percebi, essas pessoas não estão pagando imposto. A maioria da galera não está pagando imposto. Então, esse não é o principal motivo. Não é para economizar com imposto. Claro, encontrei algumas pessoas que realmente estavam declarando tudo corretamente, pagando muito imposto, e quando eu ofertava ali a oportunidade de abrir um CNPJ e diminuir isso brutalmente, a galera aceitava na hora. Mas eu vi que a maioria das outras pessoas com quem eu fechei negócio foram por outros motivos.
principalmente para aproveitar oportunidades. Por exemplo, a pessoa quer trabalhar numa house de vendas ou numa imobiliária que exige CNPJ, que exige nota fiscal, para falar a verdade. E aí, o cara não vai perder essa oportunidade, né? Sim. A gente até costumava falar que abrir CNPJ é uma tendência natural na carreira do corretor de imóveis. Mas isso dava a entender que seria algo lá no futuro. Quando, na verdade, não. Independe do momento da carreira do corretor. Poderia ser no ato. Poderia ser no ato. Às vezes eu acabei de conseguir minha primeira oportunidade. A gente sabe o que acontece, né? Da própria imobiliária, da oportunidade de você já começar a experienciar a vida de corretor. Eles mesmos pagam, cresce para você, o TTI, etc. E aí virei corretor lá, só que lá existe CNPJ. Ou seja, na minha primeira oportunidade eu posso já ter essa necessidade de abrir um CNPJ. Então, esse é um outro motivo muito comum. E também para quem vai, como você mesmo falou, se profissionalizar. É a pessoa que tem consciência de que ela precisa se profissionalizar. Vou abrir uma imobiliária, seja ela digital ou física. Não tem como fugir do CNPJ, né? A lei exige que você tenha um CNPJ para operar um negócio desse tipo, né? E até mesmo para aquele corretor que vai trabalhar de forma autônoma, ele passa mais profissionalismo para o mercado quando ele atua com o CNPJ, né? Então, eu acredito que você perguntou como é que você convence essa galera a se profissionalizar e abrir um CNPJ. Acredito que o próprio mercado imobiliário me ensinou como fazer isso através dos motivos que eles têm para abrir um CNPJ. Eles mesmos foram me mostrando ao longo dos anos e hoje em dia eu consigo listar facilmente aqui esses motivos que é hoje o que a gente dissemina em todos os lugares, redes sociais, canal do YouTube, eventos que a gente faz, como ontem a gente teve um evento no mercado imobiliário, em todos os lugares a gente mostra isso no mercado. Por que você deveria abrir um CNPJ? Por essa lista de motivos aqui que o próprio mercado imobiliário passou para a gente ao longo dos anos. Bacana. Então, um ponto mega importante também, que às vezes o corretor está ganhando ali uma grana já, né? Fez algumas vendas muito boas, muito significativas, só que quando ele vai financiar um veículo, vai financiar um imóvel, ele acaba não conseguindo porque ele não tem uma renda tributável, né? Cai o dinheiro ali na conta, ele segue usufruindo, gastando, né? Toda a quantia, mas ele não consegue ter uma renda formal. Isso acaba sendo uma dificuldade muito grande, principalmente para aqueles que estão começando, né? Então, através do CNPJ, ele consegue se formalizar, consegue ter um prolabore, consegue declarar uma renda e assim também ter mais oportunidade de crédito no mercado. Então, isso é um motivo gigante aí. Vamos entrar nessa operação. Gigantesco, inclusive. Exato. Né? Você está falando, vou pegar um exemplo do realmente acontece. O que é normal? A imobiliária, ela recebe, coloca uma conta de transição dentro dela lá, entra e sai. Ela entra e sai o dinheiro. Ela fala, não, isso aqui eu tô pagando o cara, tá ali, joga o problema pro cara, no CPF do cara, para ele resolver depois. Né? A contabilidade informa isso na contabilidade dela lá, tributa só a parte dela e a dele ele se vira para poder fazer. Aí vamos pro cara, o dinheiro chegou lá, ele não sabe disso. Caiu $500 mil na conta dele naquele ano. Né? Ele vai lá e compra a BMW, dele lá, bota a BMW, faz o dinheiro e tal, bota na pessoa física, né? Tá lá. Isso quando ele consegue, não vou entrar no se consegue ou não comprar, porque ele tá com o dinheiro que ele comprou, vamos imaginar que ele comprou à vista, então ele conseguiu, não precisou de crédito para estar fazendo lá. Mas ele precisa comprar a casa dele. Né? O que você está me falando é o seguinte, ele tem essa movimentação bancária, né? Mas que a origem tem destacada, a imobiliária apontou a origem, só que ele não tem uma empresa, ele está trabalhando como profissional liberal e muitas vezes ele nem declarou aquilo porque ele não quer ser tributado. Porque o grande lance nesse cara de 500 mil que é na conta, ele não quer pagar o imposto. Né? Porque ele já fica na cabeça, 22,5%, 27,5%, eu não quero pagar esse imposto. Né? Que tá fazendo. E como ele não tem assessoria, ele não sabe como transformar aquele imposto que ele iria pagar em despesa para reduzir o imposto, para que você, se for pagar uma tributação, você não pague lá R$100 mil de tributação. Mas você vai ter que pagar uma tributação se você quiser ficar legal. Mas o que assusta esses profissionais é o volume dessa tributação. Né? Então, acho que o que tem que ficar bem explicado para quem está ouvindo é, o cara tem esse problema. Né? Muitas vezes ele cai no conto de que nunca vai estourar, mas a gente está vendo cada vez mais, como a gente estava falando no início, palavra de letrinha aí, o SPED, né? Que são as fiscalizações eletrônicas de cruzamento de dados do governo federal, né? Que o seu contador manda, que eu acabei de falar, a imobiliária mandou, linkou com o seu CPF. Você vai ter que fazer uma declaração de imposto de renda, vai cruzar o que foi declarado por um, declarado por outro, e você vai cair na malha fina. Exato. E uma hora
Pode ser que você consiga burlar isso 1, 2, 3 vezes, a hora que achou uma vez, ele vai rastrear você nos últimos 5 anos e vai falar assim, peraí, deixa eu ver o que esse cara fez nos últimos 5 anos, porque ele está falando que esse daqui ele realmente quer pagar. Mas será que ele está legal nos outros 5 anos? E pode ter um problema maior. Isso acontece? Acontece e é comum, tá? Então, cada dia que passa está afunilando mais as questões de fiscalização. Aquele cara que declarava X quantia, que não declara na verdade, né? No passado, o risco dele ser fiscalizado de trás para frente é enorme, tá? Então, isso é algo que a gente sempre comenta com os nossos clientes. Vamos começar a declarar sua renda, vamos começar a emitir nota, porque o risco existe, o risco não é pequeno, o risco está aí. Uhum. Agora, assim, para que eles entendam, me dê uma solução, então, para isso. Qual seria o caminho mais correto para um corretor? Que esse é o típico do cara. O cara, ele não quebra o CNPJ. Não adianta você vir tentar me convencer. Eu não preciso. Eu quero fazer assim, cara, eu compro carro, eu compro casa, eu compro tudo aqui. Eu não preciso, porque ele cria esse arcabouço onde ele fatura no meio aqui, se precisar, aí ele entra sem nota aqui na conta dele, aí alguém fala para ele que ele não pode passar 1 milhão na conta, ele passa pro sogro. Como é que você consegue mostrar para o cara que isso não é o caminho correto, não só pela lei, mas pela uma questão de lógica? Sim. Como é que seria uma abordagem para que a gente pudesse mostrar para quem está aqui o porquê eles devem seguir até a CautTech? Boa. Eu acho que cabe até uma história aqui, 2 histórias aqui relacionadas ao que você comentou. Eu estava, inclusive, com essa galera dessa história que eu vou comentar ontem, que é o pessoal lá da Singular, lá no Rio de Janeiro, né? Na época eles faziam parte de uma outra empresa lá, uma outra imobiliária grande lá, mais de 500 corretores, e a gente fez uma parceria com eles, né? Porque eles iam adotar o modelo onde o corretor ia se tornar um prestador de serviço PJ e emitir nota fiscal para a imobiliária. A gente foi até lá, e aí eu lembro que esse era um dos pontos que eu abordava, era o medo, né? Ah, não, porque a fiscalização existe. Mas, pô, eu confesso que eu nunca tinha visto de verdade. Eu sabia sim, porque o Darley me contava que já tinha visto. Cara, foi a primeira vez que eu cheguei lá e uma corretora chegou para mim e falou, recebi uma carta da Receita Federal. Aí eu falei, pô, não deve ser um convite para tomar um chá, né? Então, deixa eu dar uma olhada. Cara, eu vi de fato uma carta da Receita Federal para uma corretora convidando-a a ir até uma unidade da Receita Federal para prestar esclarecimentos. Convidando, né? Eu achava até então que era lenda. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Eu descobri que, cara, a coisa realmente acontece, né? Vi acontecer. E o outro ponto, lá no Rio de Janeiro, a cultura... Acho que todo estado brasileiro tem a sua própria cultura, né? Eu sou carioca, acho que eu posso falar um pouco que lá a gente costuma deixar para resolver as coisas quando elas estão um pouco mais urgentes, vamos colocar assim. Característica brasileira. Exato. A gente é um pouco mais apegado ao jeitinho brasileiro. Mas eu concordo que o Rio é um pouquinho mais acentuado. Eu acho que assim... Não vou entrar no assunto mineiro, não, mas deixa quieto. E aí, cara, carioca meio que fala as coisas mesmo sem muitas papas na língua, né? A gente foi lá, fez toda a nossa apresentação, porque existe o risco de fiscalização, porque você vai passar mais profissionalismo e vai pagar os impostos corretamente, aquele discurso bem polido à la Disney, né? Aí, beleza. Aí, diretor de vendas lá, que eu tava com ele ontem, que eu falei que tava nessa história, né? Acho que ele ficou meio puto e pensou, mano, não é assim que tu convence um carioca. Aí, posso dar uma palavra? Eu falei, pô, vai lá, fechou? Irmão, deixa eu falar com vocês aqui. Pô, vocês me enchem... Falou um palavrão, né? Como todo bom nome carioca. Técnico. Vocês me enchem o saco aqui com um cliente que chega e não tem renda comprovada aí para depois poder pegar o financiamento. Mas vocês têm? Vocês não têm, pô. Então abre o CNPJ aí e para de reclamar do cara. Vocês reclamam do cara que não tem, mas vocês mesmos não têm renda comprovada. Porque lá era assim que funcionava antigamente, né? Eles simplesmente faziam um Pix na conta do corretor e tá tudo certo. Deixa lá, enquanto não acontecer nada. Mas no final das contas, ficou um buraco aqui na contabilidade da imobiliária, porque a imobiliária ela tem que pagar, se for uma pessoa física, através de um recibo de pagamento autônomo, RPA. Se for uma pessoa jurídica, comprova essa relação, é a nota fiscal. Sim. Se não tem nenhum desses dois, cara, e aí? Como é que tu explica isso pro governo, né? Aí pra você ver, quando você vai no mercado secundário, vamos pegar uma operação tradicional no mercado secundário. PF para PF, pessoa física para pessoa física. Boa. Então o cara comprou uma casa. O Renato foi lá e comprou uma casa minha por 1 milhão. Boa. E aí a comissão é 50 mil. Certo. O que a imobiliária normalmente faz? Ainda faz. Ela fala, olha, você vai depositar 25 mil na conta do Daniel, 25 mil na conta do Darley. E o Darley, sendo empresa, ele vai tributar.
O Daniel não sendo, ele vai gastar e não vai tributar. É isso que acontece. Essa é a realidade do mercado. E qual problema isso gera? Qual que é o problema? Eu, Derlei, emiti a nota, certo? Paguei meu imposto, tudo certinho. O Rodrigo não emitiu. Ele recebeu essa quantia e não emitiu a nota fiscal. Foi pra praia. Foi pra praia, usufruiu da melhor forma possível, né? Ele precisou declarar. A imobiliária declarou. Não, o cara precisou declarar, que ele pegou 1 milhão. Exato. O cara, ele declarou. Só que tem uma ponta onde a informação está declarada e a outra ponta que não está totalmente declarada. Então, a Receita tem essa informação. Ela consegue cruzar os dados e ver que tem uma ponta faltando aqui recolher os impostos. Então, isso gera um risco gigante para ele, porque, de fato, a Receita sabe que ele não está seguindo com o recolhimento. Outro ponto muito comum, Kleber, é que tem operações no qual a imobiliária recebe o valor total da comissão, certo? Vamos supor 50 mil. Ela recebeu 50 mil, só que somente 25 mil é dela. Ela repassa ali, só que ela emite uma nota para o cliente dela da nota fiscal de 50 mil, pagou o imposto, teve um combinado ali com o corretor e transferiu para ele. O corretor acha que a imobiliária pagou o imposto, eu estou já tranquilo, eu estou salvo aqui, recolhi os impostos, está tudo em dia. Mas não, a imobiliária recolheu um valor que a Receita Federal entende que isso é um faturamento da imobiliária, de 50 mil. Só que somente parte é da imobiliária e parte do Rodrigo. A quantia que o Rodrigo recebeu, ele não recolheu nada de Ele cai em imposto de renda. Exatamente. Declarar, ela pagou o dela. Ela pagou os impostos federais, estaduais, exato. referente à operação. Dela. Exato. Operação. Aqui, referente à pessoa física dele, teria que ter sido tributado. Exatamente. Qual que é o correto? O correto é ou o Rodrigo declara na pessoa física e paga ali 27.000%. Sobre a renda. Exato, sobre a renda. Ou, se ele tiver um CNPJ, ele emite uma nota fiscal referente a essa receita, no qual diminui a é a tributação. parte dele, pagando uma tributação bem menor. Mas aí vamos supor, personalidade jurídica e personalidade física. Elas são distintas, certo? Certo. A partir do momento que eu instituí uma outra pessoa, uma personalidade jurídica, eu tenho uma personalidade física como proprietária da personalidade jurídica. Eu vou emitir essa nota, eu vou tributar. Vamos imaginar que o cara saia de 27,5% e caia para um 8%. Certo. 8%. Nossa, um ganho significativo em 100 mil, né? 27 mil, paguei 8 mil reais. Só que esse restante que sobrou aqui dentro dessa empresa não tem despesa. Eu vou, teoricamente, ter que jogar de novo para minha pessoa física. Não acontece o mesmo problema de eu ter que jogar a renda de uma pessoa jurídica para a pessoa física de novo? Não. Da minha pessoa jurídica para minha pessoa física? Não. E o porquê não? Porque a renda que entra na PJ é uma renda da empresa, certo? Sim. Paguei o imposto, paguei a contabilidade, paguei a despesa que eu tenho de certificado digital, enfim. Sobrou, vamos supor que 20 mil reais. Esses 20 mil... a pessoa física, o sócio da empresa, precisa de dinheiro para usufruir, né? Ou seja, ele transfere esses 20 mil da PJ para a PF. Só que essa quantia, ela entra a caráter de antecipação de distribuição de lucro, que é o lucro que ele teve. O lucro já está tributado. O lucro, na verdade, ele é um rendimento isento e não tributável quando você transfere para a pessoa física. Ou seja, na pessoa física ele vai declarar ainda na declaração do RPF, só que vai entrar como renda isenta e não tributável. Ou seja, o imposto ele pagou na PJ e a PF ele declarou uma renda, mas não gerou nada a pagar. Porque já foi pago nesse Exatamente. E tem a ver porque ele é empresa unipessoal? Não. Não importa. Se eu tivesse, se for uma limitada, com 10 sociedade, não importa. Não importa mesmo, tá? Mas nesse modelo de operação, se, por exemplo, a minha empresa hoje, se eu tiver essa operação, eu tenho outras despesas, ela funciona como se fosse uma imobiliária. Então, eu não posso fazer essa mesma operação que eu faço numa empresa que é simplesmente para gerar uma legalização do dinheiro para cá, porque depois, ou eu tenho que fazer um prolabore, na minha, esse modelo ele não tem que fazer um prolabore, pode tirar como lucro. Tem que fazer. É porque o Darley ele deu uma resumida aqui, mas no final das contas, tirando o exemplo que você falou aí que eu tenho uma operação mesmo com uma imobiliária, mas vamos pensar no corretor que ele abriu um CNPJ só para prestar serviço para uma imobiliária ali porque ela exige nota fiscal. Beleza. A maioria dos corretores vai fazer isso. Vai receber a comissão, vamos supor, os seus 10 mil reais. Vai pagar os seus impostos, vai pagar a contabilidade pela empresa. O restante, esse corretor costuma transferir tudo para a pessoa física. É um Pix que ele vai fazer para a conta da pessoa física dele. E aí a contabilidade vai pegar esse valor que ele transferiu para a conta da pessoa física dele e vai classificar essa saída da empresa em duas coisas. Lucro e prolabore. Uma parte é o lucro, uma parte é o prolabore. O prolabore nada mais é do que o salário do dono da empresa. Ah, mas eu sozinho, eu tenho uma empresa onde só tem eu, não tem sócio, não tem funcionário, ainda assim minha empresa tem que me pagar um prolabore? Tem que pagar um prolabore, a partir desse prolabore você paga o INSS, ele tem que ser de no mínimo um salário mínimo, mas beleza, não precisa se preocupar com isso porque o contador ele vai colocar que uma parte foi o prolabore
e a outra parte foi lucro. Essa parte do Prolabore que tem que ser de no mínimo um salário mínimo fica dentro da faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física. E a outra parte vai ser o lucro. Então, o lucro declara lá como isento, e aqui você declara como tributável o Prolabore, mas como está dentro do limite de isenção do imposto de renda, também vai acabar sendo isento, entendeu? Então, no final das contas, a empresa pagou os impostos dela, e o restante, se foi feito nessa forma com o Prolabore de um salário mínimo, beleza, não tem imposto a pagar na pessoa física. Só paga o INSS. Isso. Né? O INSS é que o pessoal tem medo da palavra declarar, né? Só que é importante ressaltar que declarar é diferente de pagar. Declarar, eu estou contando para o governo que eu ganhei algo ou que eu tenho algo. Aí isso pode ou não gerar um imposto a pagar. Declarei para o governo que tive 10 mil de lucro da minha empresa. Legal, só que eu não tenho nenhum imposto a pagar sobre isso. Só contei para o governo. Legal, muito bom. Cara, agora vamos para a parte prática. O corretor assistiu esse episódio, achou sensacional o trabalho de vocês. Eu estou aqui aprendendo, estamos tendo uma consultoria ao vivo. Quanto tempo e quanto custa um corretor abrir um CNPJ e fazer o processo de legalização dele? Porque eu vejo também que muita gente às vezes se afasta de um processo desse por achar que é complexo ou caro demais. Então a gente já quebrou aqui o paradigma de que o imposto é caro, né? Uhum. O cara consegue reduzir e tal, a gente já explicou isso aqui. Beleza, e agora ele vai dar esse primeiro passo. Ele procurou a Accounted Tech. Quanto custa e quanto tempo isso demora? Bacana. Boa. Vamos lá, varia muito. Vamos começar pelo tempo, né? O processo de abertura de empresa, vamos resumir ele em duas partes. Primeiro a gente abre o CNPJ no estado e depois a gente pega esse CNPJ e inscreve ele na prefeitura, ou seja, na cidade. Então, varia conforme o estado e conforme a cidade, tá? Tem lugares em que o estado e a cidade já são integrados, como, por exemplo, São Paulo capital. A Junta Comercial de São Paulo, do estado de São Paulo, já é integrada com a prefeitura da cidade de São Paulo. Então, é tudo muito rápido em São Paulo capital. A gente já conseguiu abrir CNPJ em São Paulo capital no mesmo dia que o cliente solicitou para a gente. Ou seja, menos de 24 horas. Mas São Paulo, assim, é absurdo como a coisa funciona rápido aqui, né? Agora, existem outros lugares em que a coisa já é muito arrastada. A prefeitura ainda tem processos muito morosos, arcaicos, né? Que pode levar 30, 40, 50, 60 dias. Mas não se assuste que não é a maioria, graças a Deus, né? A maioria mesmo fica dentro de 7 dias, 15 dias, né? Na pior das hipóteses, 30, né? Mas ainda é um prazo aceitável, né? Mas isso depende também da demanda que a prefeitura está nesse momento, naquele momento da abertura. Então, por isso que a gente sempre recomenda. Cara, surgiu a oportunidade de abrir um CNPJ? Corre para procurar uma contabilidade, porque pode ser que você vá abrir num município em que esse prazo seja longo e você precisa emitir nota para ontem, né? Então, sim, já procura saber logo disso. Então, sobre tempo varia bastante, mas vamos colocar aí 7, 15 dias aproximadamente. Sobre custo para abrir o CNPJ, também vai variar, porque cada junta comercial tem as suas taxas e cada prefeitura tem a sua taxa. Inclusive, é humanamente impossível saber taxa de todas as prefeituras aqui, que a gente tem mais de 5.500 no Brasil, né? Mas vamos lá, a título de exemplo, aqui em São Paulo capital, a gente tem aproximadamente R$200 de taxa da junta, de R$100 a R$200, depende do tipo de empresa, e a taxa da prefeitura, aproximadamente R$200 também. Além disso, ele tem que pagar um certificado digital também, que é basicamente um token para o seu contador acessar órgãos do governo para entregar declarações da sua empresa, que custa aproximadamente R$200 também. Então, vamos colocar que aqui em São Paulo, mais ou menos uns R$500 para você fazer a abertura da empresa, mais o custo da contabilidade. O contador vai te cobrar por esse serviço de abertura, obviamente, né? Geralmente, os honorários de abertura que um escritório de contabilidade cobra é de R$1.000 a R$1.500 pelo serviço de abertura. Mas, posso aproveitar para fazer um jabazinho rápido? Pode. Aqui na Accounted Tech, a abertura do CNPJ ela é grátis para quem contrata o nosso plano anual, né? Então, tem gente que se assusta realmente por quê? Cara, o contador me cobrou R$1.500 para fazer a abertura e ainda tem mais R$500 de taxa para pagar, ou seja, R$2.000 para abrir um CNPJ. Só para ter o número. Aqui na Accounted Tech seria 500. Ele só ia pagar as taxas do governo e o certificado digital. Seria não, né? Vai ser para quem está assistindo, né? Legal. Ainda tem um desconto para quem acompanha o conteúdo imóvel também, então você vai barato. Aí clareou para nossa audiência, hein, Cleber? Um ponto mega importante, tá referente ao prazo que o Rodrigo comentou, é que São Paulo, por exemplo, é uma média de 7 dias ali, né? Só que até uma alfinetada aí para quem quer abrir um CNPJ,
7 dias com a documentação em mão, né? Porque às vezes o corretor, quero abrir uma empresa, 7 dias, ok, só que ele manda a documentação depois de 5 dias. Espera que daqui a 2 dias... em 2 você resolve. Exatamente. Espera aí, vamos lá. Manda a documentação, que após receber toda a documentação, a gente pede um prazo de 7 dias, que geralmente até antes, mas é um prazo de segurança que a gente passa para os nossos clientes, tá? Rodrigo, eu estava pensando aqui, até no que vocês estavam falando, assim, eu vejo que a tendência, a gente já comentou, né, dessa questão de cercar o corretor mesmo, ele ficar cada vez mais limitado em relação a não conseguir esconder essas informações, porque isso é uma cultura, né, até do próprio mercado, de fugir da tributação, tá? Mas a solução que a gente percebe que está acontecendo tanto no digital quanto no processo de venda é a parte da digitalização, né? Os processos foram todos digitalizados, né? Muitas coisas estão digitalizadas e vão se tornar digitais, né? Então, os processos não vão ser mais digitalizados, eles já vão ser digitais do início ao fim, o que já está acontecendo, a gente está vendo isso. A solução que vocês trazem, eu entendo que ela é um pouco mais completa, né? Ela vem com sistema, ela vem com integração. A gente tem o SaaS aí, várias empresas já indo para essa linha de fornecer o software como serviço, né? Me explica um pouco mais essa operação dentro da Account, né? Como que o corretor ele integra? Ele contrata como? Ele entra pela internet, ele entra pelo Instagram, ele vai ser direcionado para uma página, essa página ele faz um cadastro, entra em contato com a gente e lá ele consegue fazer isso tudo digital e sem precisar necessariamente ter uma reunião igual nós estamos batendo um papo aqui para contar a história dele, os problemas dele, porque esse é o problema hoje no Brasil. O cara ele precisa se dispor de um tempo para você sentar na frente dele e falar que ele está errado e que ele tem um monte de coisa que ele está fazendo errada e que ele vai ser punido em breve por isso. Como é que é esse processo, né, de captação hoje que vocês atuam e como o seu cliente, o corretor, o profissional autônomo, ele vai se integrar? Ele precisa desse corpo a corpo? E já emendo a pergunta, vocês atendem no Brasil inteiro? Justamente pegando esse gancho do que o Cleberson falou. Vamos dividir em 2 partes aqui, né? Você perguntou como é que a gente... Você tinha falado de tecnologia, né? Eu queria dizer assim, como que ele vai atuar no sistema ali dentro, mas como que ele entra nesse sistema? Porque ele vai falar, cara, vamos lá em São Paulo conversar com os caras. E eu não quero pegar e resolver isso por telefone, entendeu? Então, como que é? Então, em 2 partes, né? Eu conto para eles como é que o povo chega e depois você conta como é que eles são recebidos lá, né? Então, respondendo a pergunta do Renato, sim, a gente atende todo o Brasil, justamente porque hoje a gente atua de maneira 100% digital, tá? A gente faz ações presenciais, como, por exemplo, participar de eventos, como a gente esteve ontem 2 dias num evento do mercado imobiliário aqui em São Paulo, né? Ali a gente tem a oportunidade de conversar, de conhecer de perto ali o dia a dia do corretor de imóveis, né? A gente já passou dias trabalhando dentro de imobiliárias, de houses de vendas, de incorporadoras. A gente gosta muito de fazer esse presencial também, mas é necessário para que a gente faça a contabilidade de alguém e consiga trazer um novo corretor de imóveis para a CountTech? Não é necessário. Né? A gente faz tudo isso para que a gente possa, de fato, estar dentro do mercado imobiliário, né? Que a gente quer estar no mesmo terreno que eles para saber, que vocês, né, para saber como é que funciona a coisa de perto, né? Então, é tudo 100% digital. Mas, ainda assim, quando o pessoal escuta assim, contabilidade digital, né? Pelo menos é uma coisa que ficou há alguns anos, né? Se é digital, eu vou falar com um robô, cara. Vai ser tipo ligar para operadores de telefone que eu vou ter que digitar meu teclado inteiro até conseguir falar com um ser humano, né? E não, graças a Deus a gente não foi a primeira contabilidade digital, né? A gente já teve a oportunidade de saber que outras contabilidades digitais tinham essa dor e a gente pensou, cara, o automático vai ser para automatizar processo, burocracia. Agora, para conversar com um ser humano, tem que ser outro ser humano, não vai ser um robô. Então, hoje a gente faz dessa forma. Por exemplo, o corretor de imóveis quer se tornar cliente da CountTech. Beleza. Ele não tem um lugar que ele consegue colocar os dados do cartão de crédito dele e fazer a assinatura. Não tem essa. Ele tem que necessariamente conversar com um consultor da CountTech que é especializado em corretores de imóveis. Porque aí a gente vai entender o que ele precisa, qual é a realidade dele, para a gente desenhar juntos a melhor solução para o CNPJ dele. Porque não é só, vou abrir um CNPJ. Não. Você precisa de alguém especializado para te ajudar a definir o melhor tipo de empresa, o melhor regime de tributação. Tem uma série de coisas. Onde você vai abrir a sua empresa? Endereço físico? Vai ser um endereço fiscal? Tem muitas variáveis. Então, você precisa necessariamente conversar com um consultor especializado em corretor de imóveis. E a gente tem isso hoje. E ele é necessário
para que alguém se torne cliente da CountTech. Porque a gente não atende todo mundo, né? Por exemplo, chegar alguém para a gente falando, cara, eu vou abrir uma imobiliária aqui, eu mais 3 sócios e a gente vai ter 10 funcionários. Cara, não te atendo, não tenho perfil para te atender. A gente decidiu não atender, a gente decidiu se especializar no corretor de imóveis, que está atuando de maneira individual, ou o pequeno empreendedor, né? Eu e mais um sócio, 2, vamos abrir uma imobiliária pequena aqui, estamos começando, a gente atende. Pô, empresa muito grande, prefiro não atender. A gente se especializou aqui. Então, apesar de sermos digitais, a gente tem esse contato humano porque a gente sabe que isso é importante, que as pessoas precisam conversar com o ser humano para tomar essa decisão. No resumo é esse, né? Sim. A gente ajuda a pessoa a tomar essa decisão. E aí, beleza. E aí, essa é a minha parte, né? A gente faz dessa forma para conseguir trazer novos corretores de imóveis para esse mundo PJ, vamos dizer assim, que é o que a gente considera o ideal, né? Onde você tem formalização, onde você tem mais oportunidades no mercado, onde você tem menos impostos, enfim, uma série de vantagens aqui que a gente sabe que o corretor PJ tem, que infelizmente o corretor pessoa física não tem ainda, né? E aí depois entra o time do Darley, né? Para receber esses clientes. Boa. Após esse cliente, né, o lead, na verdade, se tornar um cliente, né, fazer a abertura de CNPJ, ele tem acesso a uma plataforma. A CountTech é uma empresa de tecnologia, né? Nós, desde o dia 1, nós já tínhamos uma plataforma onde nosso cliente ele consegue acessar essa plataforma, consegue buscar seus impostos, consegue buscar suas guias, consegue emitir suas notas. Então, se ele quiser, né, ele consegue seguir ali sem precisar entrar em contato com o nosso time de suporte. Hoje, o nosso atendimento é totalmente humanizado. Então, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, onde ele tem uma plataforma que ele consegue acessar, buscar tudo que ele precisar, ele ainda assim tem um atendimento totalmente humanizado, que ele consegue tirar dúvidas do dia a dia, consegue falar com alguns... Isso se ele quiser. Então, ele tem um dashboard lá, ele entra lá e avalia o que ele quiser. Quanto mais capacitado ele for, ele faz a autogestão. E se ele tiver dúvida, ele entra em contato com vocês. Exatamente. Hoje a CountTech ela é conhecida por ser a principal empresa de contabilidade para corretores de imóveis. O porquê? Porque nós evoluímos muito nesse mercado aprendendo com os nossos clientes. Né? Um exemplo, há um tempo atrás, deve ter mais ou menos 1 ano, ou até um pouco mais do que 1 ano, nós colocamos a DIMOB. É uma declaração, né? As famosas letrinhas, né? É uma declaração que corretores precisam estar enviando para a Receita Federal. Né? Geralmente isso é um assunto que o corretor tem pavor, né? por ter medo, por ter um trabalhão para estar fazendo. Nós colocamos a DIMOB dentro da nossa plataforma. Com isso, o nosso cliente corretor de imóveis, ele consegue fazer todo o gerenciamento através da nossa plataforma. Outro ponto mega importante que a gente tem, que a gente acaba falando que é o diferencial nosso, é que a gente entende que no final do dia, o corretor de imóveis, ele é uma pessoa física, né? Então, dentro da nossa plataforma, a gente colocou também um sistema de vantagem para nossos clientes, onde, por ser cliente da CountTech, ele tem descontos exclusivos com empresas parceiras, como, por exemplo, Total Pass, faculdades, cursos de idiomas, e dentre outras empresas que são parceiras da CountTech. Legal. Eu vi na camisa do Rodrigo que tem escrito assim, né? A CountTech, contabilidade e conta digital. A gente falou de contabilidade até agora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa segunda parte aí da conta digital. Bacana. O cliente da CountTech, ele consegue fazer a abertura da sua conta PJ. Hoje nós somos parceiros da Cora, por exemplo, é uma conta PJ. Tá? Eu uso. Você usa? Boa, bacana. Boa. O nosso cliente que tem uma conta PJ com a Cora... Pode nos patrocinar, hein, Cora, se quiser. Então, o cliente que utiliza a conta PJ da Cora, ele consegue conectar essa conta dentro da nossa plataforma e nós temos, através de inteligência artificial, uma automação no qual a gente puxa toda essa movimentação do extrato bancário para dentro da plataforma e esse nosso cliente ele faz a conciliação do que se trata, cada entrada ou cada saída. Tá? Através da IA, a gente consegue fazer pré-classificações. A gente pega como base a primeira classificação que ele fez e a gente já faz uma pré-classificação para as demais para já ser algo totalmente automático ali no dia a dia dele. Então, a conta PJ, a gente consegue fazer essa integração para facilitar o dia a dia dos nossos clientes. Legal. E pode ser qualquer conta Cora ou tem que ser aquela conta Pro? Qualquer conta, qualquer plano ali do Cora. Ah, legal. Muito bom, muito bacana. E fala um pouquinho mais da questão dos benefícios. Você deu uma pincelada aí. De onde que veio essa ideia e como é que vocês fizeram isso? O pessoal está usando? Foi a demanda do próprio pessoal? Como é que foi isso aí? Bora lá. Sobre os benefícios. Vou até voltar um pouco na história da Count aqui só para ilustrar, né? Lá na RSM eram atendidas incorporadoras, construtores e a gente
viu que a gente montou a solução para o corretor que precisa abrir CNPJ. Quando a CountTech nasceu, né, saiu debaixo do guarda-chuva da RSM e começou a atuar para o mercado como um todo, não só para os clientes da RSM, com essa solução para PJ, a gente começou a ver que se aplicava em outros mercados, né? Então, por exemplo, software house que contrata o desenvolvedor como PJ, a rede de clínicas contrata o médico como PJ. E aí, o RH dessas empresas começou a procurar a gente. E a gente nunca tinha percebido isso, que o RH era um potencial público para a gente resolver dor também, né? Porque a gente resolvia muito com financeiro. Financeiro precisa que o corretor seja PJ, emita nota, né? E aí a gente começou a ver que o RH também, em algumas empresas, era ponto de referência dos novos PJs. E eles vinham com as dúvidas cabeludas de contabilidade que o RH não sabe responder, né? E aí o RH ou demorava muito tempo para responder essas dúvidas, porque tinha que pesquisar, e ainda corria o risco de passar uma informação errada, né? Sendo que, dúvidas que a gente responde 8 horas por dia, 5 dias por semana, o ano inteiro, né? Então, a gente responde tudo isso muito rápido, a gente passa a informação de segurança. A RH começou a procurar a gente quando viu que a gente era especializado em profissional PJ. Só do RH aqui, vou ter que contratar uma galera nova como prestador de serviço PJ, umas 50 pessoas. E, cara, não sei nada desse mundo de PJ. Todo mundo aqui era CLT até então. Me ajuda? Ajudo. E a gente começou a ver que, cara, vamos oferecer para outras pessoas. E aí, nessa época, a gente tinha alguns poucos benefícios com algumas parcerias que a gente tinha fechado. E Brep, inclusive, é parceiro da CountTech, né? Até o momento da gravação desse podcast. Oferece cupom ali de desconto para os nossos clientes corretores de imóveis. E aí, eles começaram a ver, você tem mais algum benefício? A gente, cara, vamos começar a trazer mais benefício, né? E aí, a gente começou a ver que existia essa lacuna, né? Quando você trabalha de carteira assinada, como CLT, você tem um monte de benefícios da empresa, né? Tirando de praxe, sei lá, a gente tem um auxílio educacional, né? Auxílio odontológico, etc. E quando você trabalha como PJ, não. Corretor, por exemplo. Tu não vê corretor de carteira assinada CLT. Eu ainda vi alguns, assim, raras exceções, né? Mas é muito raro. A maioria ou é PJ ou é informalidade total, né? Então, o cara não tem benefício nenhum. Infelizmente, às vezes não é nem corretor. Às vezes nem corretor né? Então, cara, aí a gente começou a ver, cara, faz muito sentido, não só para esses outros públicos, né, como eu falei, software house e rede clínica, mas principalmente para o corretor, cara. O corretor não está acostumado a ter benefício, né, porque ele não trabalha de carteira assinada. E a gente começou a trazer benefícios, inclusive, do mercado imobiliário para que os nossos clientes tenham acesso, né. Então, por exemplo, um dos benefícios que a gente tem lá, você perguntou se é utilizado, cara, esse aqui é disparado o mais utilizado de todos, que é o Total Pass, né, não sei se vocês conhecem. Ele é similar ao Gympass, né? Que você paga uma única assinatura e você tem acesso, hoje no Total Pass, se não me engano, mais de 15 mil academias em todo o Brasil, incluindo o Smart Fit e a Biorritmo, que são as duas mais conhecidas ali do grupo, né? Pagando um preço mais acessível do que você pagaria lá na academia, né? Você paga hoje, acho, R$70 no Total Pass, mais ou menos algo assim, para ter acesso ao Smart Fit, você teria que pagar 120. E você ainda tem flexibilidade, né? Para mim, por exemplo, faço muitos trajetos em São Paulo. Às vezes eu treino aqui em São Paulo, estou visitando meus pais lá no Rio, eu treino lá no Rio e não tenho que pagar uma diária na academia. Sou assinante do Total Pass. Então, a maioria dos nossos clientes tem acesso ao Total Pass hoje, né? Hoje você só consegue contratar o Total Pass se você for cliente da CountTech ou se você for funcionário CLT de uma empresa que tem convênio com o Total Pass, né? Então, a gente conseguiu levar essa possibilidade. Tem desconto de até 80% em universidades, por exemplo, online. Então, independente do lugar do Brasil onde você esteja, você vai conseguir fazer uma graduação, uma pós, desconto de 35% em curso de idioma, no CNAGO, né? Então, são esses tipos de benefícios. E o que a gente pegou como grande diferencial? Alguns parceiros começaram a oferecer para a gente a possibilidade de ofertar também para o grupo familiar, ou seja, para a família dos nossos clientes. Cara, isso é interessante. E a gente começou a pedir isso para todos os nossos parceiros. Cara, posso estender para além dos nossos clientes, para a família deles também? Pode. E a gente conseguiu fazer isso com todos os nossos parceiros, então a gente fala que a gente leva o benefício para o nosso cliente e para toda a família dele. Então, às vezes, Renato já é pós-doctor, né? PhD. Às vezes, ele não quer estudar mais nada. Mas, às vezes, sei lá, esposa, filho, pai, mãe, etc., quer fazer uma graduação, uma pós, com até 80% de desconto, eles poderiam, caso você fosse cliente da CountTech, entendeu? A título de exemplo. Cara, muito legal. Vocês pensaram aí, além do óbvio, né? Sim. O óbvio, ajudar o corretor. Além do óbvio, promover o bem-estar em volta do corretor. Isso. Né? O contrato é com o CNPJ, mas o cliente é uma pessoa, é um ser humano. Contabilidade tem muito, né? Principalmente contabilidade digital, que vem em uma crescente bem bacana. Só que a CountTech tem esses diferenciais. A gente tem um atendimento totalmente humanizado,
nós temos um clube de vantagens para os nossos clientes. Isso acaba sendo algo fundamental na hora de negociação, né, na hora de falar com o cliente, o porquê dele escolher a Cautech como contabilidade do negócio dele. Legal. Pessoal, vocês têm uma visão muito boa de mercado, sim. E do próprio mercado imobiliário em si, essa parte imersiva que você faz muito bem, mostra isso. O que vocês acham que é uma tendência aí para o nosso próximo ano ou próximos anos nessa questão dessa relação de house, incorporadora, contabilidade, declaração? O que vocês estão enxergando aí para frente, o pessoal já ficar antenado com isso? No meu ponto de vista, né, algo que a gente até pontuou aqui nesse bate-papo, é que fiscalizações, né, essa questão de diminuir cada vez mais o funil, né, de fiscalização está em uma crescente bem rígida mesmo. Então, o conselho que eu passo para os corretores é que eles se formalizem o quanto antes, procurem, de fato, declarar o que eles recebem, declarar a renda. Por mais que seja um assunto chato, é um assunto necessário. Que ele precisa olhar para isso, porque para ele não ser pego de surpresa, para ele começar a ter mais oportunidades. Isso porque tem grandes construtoras, house de vendas, que só aceita o corretor, né, se ele tiver um CNPJ, se ele tiver formalizado ali com uma PJ, para ele estar seguindo ali o processo com eles. Então, o que eu vejo de uma crescente é essa questão de formalidade. Legal. E você tem ideia do tamanho desse mercado, da informalidade dentro da corretagem de imóveis? Existe esse dado? Cara, a gente pode dar um chute aqui por percepção e observação ao longo dos últimos 4 anos. Né? Mas a gente diria corretor com e sem CNPJ? Isso. Cara, existe esse dado, a gente precisa atualizar, mas eu diria que, sei lá, algo em torno de 20% só tem um CNPJ, sabe? Bom. Talvez menos. Tem muito espaço ainda, né, para formalização. É porque, se tu parar para pensar, é porque esse número é comparado com todo mundo que tirou o Cresce, né? A barreira de entrada para você se tornar um corretor de imóveis é muito menor do que, por exemplo, para você se tornar um médico ou um advogado, né? Onde você tem que estudar 5 anos, fazer uma prova do OAB ou fazer uma residência lá de medicina. Pô, para corretor de imóveis, para se tornar, para você dizer que é corretor de imóveis, salvo engano, 6 meses você consegue fazer um curso de TTI, certo? Às vezes, só você passar na porta da imobiliária, da incorporadora, já vira corretor ali, de passar na calçada. Então, mas tem muita gente que... Por isso que esse número é bem desproporcional também, Sim. né? A gente vê que tem muita gente que tenta ali a carreira como corretor, mas como foi fácil se tornar corretor, acaba se tornar, entre aspas, né? Poder ter o título de corretor acaba sendo fácil também de sair, né? Legal. Cleberson, já sei onde eu vou mandar os meus corretores procurarem ali para se formalizar. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Eu acho que dá uma noção bem profunda aí para você que está pensando em fazer seu negócio tornar mais profissional, como fazer isso de uma maneira correta e com pessoas que sabem fazer isso de forma simples, né? Então, a Caut, eu acho que tem um mercado vasto pela frente para explorar e, principalmente, eu acho que a dica para vocês é educação. Eu acho que a base por trás disso é a gente educar as pessoas, entender, explicando o porquê, né? Porque daí o mercado por si só vai separar os ruins dos bons. Sim. Né? Porque você vai dar educação. O cara vai ter a capacidade de analisar e entender o porquê. E aí a decisão é dele. Aí vai por questão de caráter, ética, moral, o que é certo ser feito e o que não é certo. E aí eu acho que é o melhor dos mundos, porque teoricamente você deixa de caçar borboleta e começa a cuidar do jardim e a borboleta vai vir. Porque corretor certo, corretor que quer se profissionalizar, ele está sempre pensando em fazer mais e fazer melhor, entregar mais benefício e mais valor para o seu cliente. Eu acho que vocês têm essa oportunidade de contribuir com eles também. Bacana. Ponto mega importante também, invista em tecnologia, invista no mundo digital. Eu acho que a gente está numa tendência bem bacana para isso se tornar cada vez mais padronizado, né? Sim. Então, acho que isso é um ponto mega importante que os corretores precisam também olhar para esse lado. Assim como nós, que já nascemos no mundo da tecnologia, que desde o dia 1 buscamos processos de automações, né, de fato ter e dar essa experiência para nossos clientes, eu acho que o corretor também precisa olhar muito para esse lado. Legal. Pessoal, sou corretor, assisti ou escutei esse episódio até agora, estou doente da cabeça, falo, preciso me formalizar. Onde é que eu vou? Boa. Vamos lá. A gente vai criar uma página exclusiva para quem
acompanhou esse episódio do Conteúdo Imob, a gente pode botar o link na descrição. Com certeza. Boa. Então, beleza. Então, vamos conceder um presente ao vivo aí. Será que depois o Wanderson vai brigar com a gente ou não? Tá contigo. Vai brigar comigo, Sua né? conta em risco agora, Rodrigão. Não tem problema não. Bota aí que eu assumo. Vai, a gente dá 50% de desconto, então, na primeira mensalidade aí para quem conhecer a CountTech através desse episódio do Conteúdo Imob, para a gente ajudar a dar esse pontapé inicial. Meu Deus, vai ouvir. E vamos colocar assim, Renato, eu vejo que tem gente que espera chegar muito na hora de abrir um CNPJ para procurar uma contabilidade. Sim. Cara, a gente não morde, né? E a gente nem cobra para fazer a consultoria. Eu achei vocês até legalzinho, cara. Nem parece que é contador, né, cara? Nem parece que vocês são chatos. Já ficar mandando guia pra pagar, né? Pô. Cara, então assim... Eu vou mandar esse episódio pro meu contador. Pensou em abrir CNPJ? Cara, já procura uma contabilidade. Eu recomendo a gente, obviamente, né? Mas se você tiver um outro contador da sua preferência, procura ele, né? Mas procura o quanto antes, não espera chegar a hora. Porque senão a gente é pego em muita situação assim, precisa emitir nota. Quando? Pra ontem. Pô, aí você me quebra, meu amigo. Você nem empresa tem? E a gente tá ganhando você na fila do pão. Da onde você é? Lá, sei lá, de onde eu morava, lá no interior do Rio de Janeiro. Araruama. Cara, Araruama não é rabo pra abrir CNPJ, cara. E nós estamos numa época que... tá final do ano, deixa pra ano que vem. É. Aí chega janeiro, pô... Depois do carnaval. Deixa pra depois do carnaval. Não, Aí cara, chega no chama a segundo gente, semestre. ainda dá tempo, começa o ano com o pé direito. A gente tá à disposição aí para todos mesmo. Legal. Então, se você ouviu ou assistiu esse episódio, na descrição embaixo, é só você dar uma roladinha assim, ó, bem fácil. Vai ter o link dessa página que eles prometeram aqui, tá? E vai ter, porque a gente é bom de... O diretor desse programa é um dos melhores cobradores deste país. É mesmo. Bom, pessoal, antes da gente encerrar, queria só agradecer aqui a Alessandra Wolff, que mandou esse livro aqui pra gente, o Manual da Corretagem Imobiliária 2, que foi organizado pela Carolina Pavão, que inclusive já esteve aqui com a gente no podcast, é uma grande parceira. Livro bem bacana, quem assistiu aí durante o episódio, a gente também vai deixar na descrição do episódio como você acessar esse livro. Rapazes, Rodrigo, Danley, queria muito agradecer a aula que vocês deram aqui da importância do CNPJ na vida do eu corretor, do eu empresa. Foi muito legal, foi totalmente diferente do que a gente tinha imaginado. Pouco a gente olhou o roteiro que a gente preparou, ou seja, foi um papo fluido, existe essa dor latente no mercado, e que bom que alguma empresa olhou para isso com carinho e falou, cara, vamos resolver isso. Então, queria agradecer a presença de vocês e parabenizar a forma como vocês tratam a contabilidade com o corretor de imóveis. Bacana. Renato, Kleber, toda a produção, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer enorme ter participado de um episódio aí com vocês. Legal. Beleza. Gostaria de agradecer também ao Kleber, ao Renato, ao Heriberto, que fez esse convite, principalmente a todo mundo que acompanhou até aqui, porque, como você falou, né, a contabilidade às vezes é assunto chato, mas, cara, é o chato que leva a gente para o próximo nível, né? Boa. É chato se formalizar? Mas é isso que te leva para o próximo nível. É chato estudar? Mas é isso que te leva para o próximo nível. Legal é estar na praia, né? Mas isso não vai te levar para o próximo nível. Exatamente. Vai te drenar o próximo nível. Bom, se você assistiu ou ouviu esse episódio até agora, né, Cleberson? Não deixe de compartilhar. Segundo as estatísticas, a cada 10 corretores que você conhece, 8 são informais. Então, manda esse episódio para 10 pessoas para dar a chance delas se regularizarem e terem ali, dormirem e acordarem tranquilos, sem nenhuma ponta solta. É só pensar assim, imagina só você ter uma declaração de imposto de renda perfeitinha para você comprar sua BMW, sua casa. Entendeu, né, corretor? Pode ser até parcelado, mas se você não tiver a declaração de imposto de renda, só o extrato do banco não vai funcionar. Isso. Para de pensar só no carro que vem da construtora já usado. Passa a pensar em lá na concessionária e pegar um zerinho. Beleza? Tamo junto? Então é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem em mais um episódio incrível do Conteúdo Imobcast. Valeu! Um abraço! Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações.
tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.